Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Terapod. Meu nome é Beatriz. Estou aqui de novo com a Ana, com a Monique. E sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem desse novo episódio aí. E me diz aí, vocês têm dificuldade, alguém de vocês aí, em confiar em alguém? Achar que confiar é sempre um risco? O que será que está por detrás disso, hein? O que essa desconfiança traz, né? É nos outros? É em você? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre não só esse sintoma, e falar um pouquinho o que está por detrás e o que a gente pode fazer para conseguir romper esse paredão aí que está te travando. Então, fica aqui com a gente. Fiquem conosco, é isso que eu ia falar. Fiquem conosco, já compartilhem com quem vocês já sentem que é uma pessoa mais desconfiada. Fala assim, essa pessoa está precisando ouvir um pouquinho do nosso Terapod, que fala sobre como ser humano, né? A dificuldade de confiar no outro. Exatamente. E aí, meninas, vocês já sentiram dificuldade de confiar no outro, de se abrir, enfim, né? O que vocês acham que está por trás disso? Geralmente é um risco, né? Você se abrir, confiar quando você vai se abrir para alguém, você está se expondo em um risco ali, que você deixa uma porta aberta. Então, tem vários tipos de visão que você pode ter, de confiar. Confiar o quê? Na execução de alguma coisa, você não consegue delegar, você tem que sempre você fazer, você tem dificuldade de se abrir, né? Você tem dificuldade em quê? Em confiar. E a gente sabe, eu vou falar um pouquinho mais para frente, o quanto isso traz para a gente, quantas problemáticas aí, até físicas, a médica Beatriz pode falar, o que vem por detrás da desconfiança, né? Quanta coisa aí que vocês talvez nem façam ideia das problemáticas que vem por detrás disso. Eu acho que a desconfiança, de uma forma geral, ela está muito atrelada ao medo, né? Ao medo... Enfim, a gente vai acabar... Vocês vão reparar que a gente vai entrelaçar todos os assuntos de vários episódios aqui, porque o ser humano, ele é uma teia de aranha, né? Então, assim, uma coisinha vai ligando na outra, é igual o nosso cérebro, né? É uma rede de neurônios, então é tudo muito interligado. Não existem blocos. Então, assim, eu acho que essa questão da desconfiança, ela vem muito junto com medo de se mostrar, com medo do julgamento, com medo da vulnerabilidade, o medo de parecer fraco. Então, acho que são medos, né? Essa desconfiança, eu acho que ela vem muito atrelada ao medo. E a sensação que eu tenho quando alguém desconfia é que essa pessoa se recolhe, eu vejo muito como um bicho acuado, sabe? Ela se recolhe e ela se fecha, numa tentativa de autoproteção mesmo. Então, eu acho que a desconfiança, ela vem nessa tentativa de se proteger do desconhecido, né? Do medo, né? Ou se proteger do outro. Do outro. Do outro. Ou até de si mesmo, né? Exatamente. Eu ia falar isso. E quando ela não próxima fala. E quando ela não confia em si mesma. Exatamente. Tem sempre um plano B para algum projeto, porque acha que não vai dar certo. Mas eu acredito que a desconfiança do outro, na verdade, não é uma desconfiança do outro, é uma desconfiança sua. Você não confia em si e projeta essa desconfiança no outro, né? Você não acredita no teu potencial, e aí, consequentemente, você não acredita em mais ninguém. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Então, se você não confia em você, como você vai confiar no outro, né? A gente sempre espelha nos outros, né? Exato. As nossas sombras, aí, nossos medos. E a desconfiança, ela também traz... A gente vai falar de crença de novo. Vamos falar de crença de novo. Ela traz aquilo assim... Vão me tirar algo. Vão me prejudicar de alguma forma. Vão me expor de alguma forma. Então, tenho medo. Tem a questão de querer controlar. E também tem essa questão do... Aonde que o outro vai me machucar? Então, se eu desconfiar de todo mundo, manter todo mundo longe... Eu me privo, entre aspas, de sentir dor, né? É a questão do merecimento, né? Eu não mereço, talvez, receber essa atenção. Então, se ele está me dando essa atenção, alguma coisa tem aí por trás. O que ele vai querer? O que vai querer? Por quê? Exato. Porque quem vai querer... Ele é a pessoa, né? Ele é a pessoa. Mas aí, né, assim, quem tá vendo a gente até pode pensar, ok, então desconfiar, de certa forma, é positivo, porque te protege. Tudo bem, tem um lado positivo, mas e aí, quantas oportunidades de vida você perdeu, né? Oportunidades de emprego, porque
Não, essa vaga aqui tá boa demais pra ser verdade. Quantas oportunidades de relacionamento você perdeu, né? Imagina aquela... Você nem começa o relacionamento e você já sabota o relacionamento porque, não, vou sofrer. Não, já tô vendo que eu vou sofrer, não vai dar certo. Você se priva tanto que você fica sozinha, né? Exatamente. Então, assim, são oportunidades que você perde, espaços que você não dá para pessoas incríveis, para situações maravilhosas que chegarão na tua vida, porque você simplesmente não confia. E não confia principalmente em você mesmo, né? No teu potencial de ser, né? Eu acredito que ninguém nasce desconfiado. Você não vê um bebê nascendo, já nasce e fica assim. Será que essa mãe vai me dar leite Exatamente. mesmo? Será que ela é minha mãe mesmo? Será que ela é minha mãe? O que ela tá querendo? Então, acho que a gente vai construindo. A gente, eu falo, né? Vai construindo. A gente nós não... seres humanos. Os seres humanos E vai a gente construindo. também, né? A gente também teve isso muito, Porque limita né? muito a gente, né? Então, o ser humano, O ser humano, sim. vai colecionando aí questões que vão trazendo essa desconfiança e vai se isolando, como a Bia falou. Então, você se isola tanto, se protege tanto, que aí você acaba sozinha, né? Sozinho a pessoa ali, né? E eu acho que uma das coisas que essa desconfiança, né, esse estado, traz é aquele estado de alerta, né? O Então, tempo inteiro. você ser desconfiado, você está constantemente em estado de alerta. O que uma pessoa em estado de alerta faz? Ou deixa de fazer? Dormir. Porque eu não posso dormir. Proteção. Algo pode acontecer. Então, essa desconfiança, ela te traz um estado de alerta constante. E isso é extremamente cansativo. Chega uma hora que... Aí a gente vincula com o cansaço, né? Do outro episódio que a gente comentou aqui, da questão do cansaço mental, né? É justamente isso. Porque esse estado de alerta, ele traz isso. Assim, eu não posso descansar, eu não posso baixar a guarda. Alguém vai... uma síndrome de guerra, né? Era isso os que eu ia falar, a pessoa até fica agressiva, de estresse né? pós-traumáticos dos soldados que voltam de guerra. Barulhinho, né? Porque você não pode dormir, você não pode baixar a guarda, você não pode relaxar. Então, é uma pessoa que está nesse estado de alerta constantemente irritada. É exaustivo demais ficar. Tudo vai incomodar. Porque, assim, é um estado de alerta tão forte que qualquer coisinha vai te abalar. Então, assim, uma campainha que toca... o que está acontecendo? Né? É alguém que chega e fala assim, mas eu não combinei nada com você. Por que você está vindo aqui? O que aconteceu? O que você quer? Então, gera um estado, assim, que você fica full time ligado e não se nada permite. receptivo de nada, né? De coisas boas... Porque às vezes você tem que se preparar para receber coisas boas, né? Exato, às vezes uma surpresa, assim, né? Alguém chega com um chocolatinho pra você e você fala, mas... O que você De tá graça. querendo me O contar? que você fez de errado? Me conta. Exato. Dos relacionamentos, mas o que você fez de errado? Assim, poxa vida, e isso desgasta tanto as relações humanas, né? Essa desconfiança, porque assim, a partir do momento que você tá com uma pessoa, vou falar de relacionamentos, que talvez, eu acho que hoje é o que fica mais evidente, né? Essa falta de confiança, né? A pessoa, ela não confia em si, ela tem um problema de autoconfiança nela, ela não vê as qualidades que ela tem um problema de amor próprio, enfim. Segurança. E aí ela deposita toda essa desconfiança no parceiro. E aí ela fica nessa cobrança o tempo inteiro do parceiro. Mas você precisa me provar o tempo todo que você me ama. Você precisa me provar o tempo todo que você tá só comigo, que você é fiel. E no começo, quando tudo é amores, tá tudo bem, o parceiro prova, né? Fala, tá bom, tá. Só que isso, em algum momento, é cansativo, porque assim, a pessoa que tá contigo, ela também tem uma rotina corrida, ela também tem as obrigações do dia, ela também tem boletos pra pagar, porque os boletos estressam a gente sabe disso. Mas assim, ela ainda tem que provar o relacionamento que era pra ser algo leve, que era pra ser gostoso, ela precisa se provar o tempo inteiro. Gente, não tem relacionamento que dure. Muitas vezes a pessoa vai projetando a experiência, né? As experiências do passado dela aí no presente. E tem uma hora que as pessoas não aguentam ficar perto também. Esse estado de alerta, essa desconfiança o tempo inteiro, ela esconde um vazio, né? Sim. E esse vazio, a Bia trouxe muito a questão dos relacionamentos. Então, quando você tem esse vazio e você tem esse estado de alerta, você quer que o outro supra aquilo a qualquer custo. Exatamente. Então, mesmo que a pessoa fique ali 24 horas tentando fechar aquele buraco que você tem no peito, em algum momento ela vai ter uma dor de barriga, ela vai precisar ir no banheiro, ela vai ter uma sede, vai precisar tomar uma água, e ela vai sair de perto de você. E aí, o que vai acontecer? Esse vazio vai gritar. Você vai ter que lidar com ele. E o estado de alerta vai voltar.
Então já vai estar desconfiada. Foi pro banheiro por quê? Levou o celular? Deve estar conversando com alguém. Não me ama mais. Então já começa todo a mente trabalhando em coisas que não existem porque o outro saiu de perto. Muito engraçado que a gente fala muito sobre isso no particular, tá, gente? A gente sente essas dores, a gente... Daí a ideia do podcast, né? Pra quem não viu essa ideia do podcast das nossas trocas pessoais, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa questão do vazio interior que as pessoas sentem. Porque a gente também sente vazios, tá? O terapeuta também precisa passar por terapia. E a gente tem consciência disso, graças a Deus. A gente mantém a nossa em dia. A gente mantém a nossa em dia. E aí, assim, essa questão do o teu vazio, só você pode preencher. É uma carga muito pesada você jogar o teu vazio para que o outro preencha, né? O outro mais não tem. fácil você também transportar a responsabilidade no outro, né? Terceirizar, você coloca ali, né? Ah, muito menos dolorido, né? Aparentemente sim, né? Depois da conta vem. O ruim é quando isso começa a se tornar um ciclo vicioso, né? Não, Porque vai se expandindo em todas as áreas da vida ali, né? Mas deixa eu me corrigir. É muito menos dolorido você jogar a culpa no outro porque você não olha que o grande responsável pela melhora ou até por esse sentimento é você mesmo. Não, mas né? é perfeito o que você falou, porque parece ser mais fácil mesmo. Sim. Né? Você terceiriza, é sempre mais fácil. Resolve o problema? Não. O vazio tá lá. A pessoa não consegue, por mais que você tenha do seu lado uma pessoa disposta, que queira suprir a sua necessidade 24 horas, esse vazio, ele não vai ser preenchido pelo outro. Exato. Ele nunca vai ser preenchido pelo outro. Eu tive uma terapeuta muito bacana que no começo do meu caminhar, né, do meu tratamento, antes de eu me tornar terapeuta, enfim, ela me dizia uma coisa sobre relacionamentos que ficou muito tempo gravado na minha cabeça, que a vida, a sociedade, ela fala que a gente precisa encontrar outra metade da laranja, né? E ela fala que não, que tem que existir uma laranja completa e uma outra laranja completa e as duas juntas fazerem um bom suco, mas nunca uma completar a outra. A gente tem que ser completo sozinho. E aí encontrar uma outra pessoa completa para que a nossa vida seja leve, mas jogar essa obrigação no outro de ter que me completar porque eu preciso me sentir segura. É sufocante. É muito pesado. Não, e se a laranja, a outra metade da laranja, quer dizer, já tá pela metade. Exato. Né? São duas pessoas ali machucadas. Aí não vai dar. Não tem como. Não vai dar, não né? completam Não completam. inteiro. O que tá faltando em uma não vai achar exatamente no outro. Exatamente. A sua insegurança, ela vai ser resolvida só por você mesmo, né? E sua não, né? Tudo que é nosso... O cérebro não gosta de perder. Então, se é sua, ninguém vai tirar. Exato. Tome essa cuidado. insegurança que ronda a tua vida, Esse estar inseguro, né? Aproveitando. Que é temporário, E aí você em casa começa a perceber como que você fala, né? A minha dor de cabeça, né? Exatamente. Do que você está se apropriando. Do que você se apropria, né? Indevidamente. Seja sintoma, seja alguma patologia, assim. O que tornou seu que você não vai querer largar, né? Exato. E uma outra coisa que, voltando a um comentário da Ana, que ela disse que assim, né? Quando a pessoa desconfia, por exemplo, vai no banheiro e você já fica mirabolando histórias, a gente fala muito sobre isso na hipnose, né? A gente aprendeu isso ao longo dos nossos estudos com o nosso mestre aí de ensino. Que nosso cérebro, ele trabalha para criar tudo aquilo que a gente imagina, né? Então, assim, se você fica mirabolando histórias, em algum momento você vai acreditar que aquilo é a verdade absoluta. Aquilo vai acontecer para fortalecer e concretizar o que você estava pensando, né? Você ficar Exatamente. vibrando ali naquilo, uma hora vai acontecer, né? Exatamente. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do O imaginado. Exatamente. Então, se você imagina, ele sofre como se fosse real. Se você lembra de coisas do passado, porque outra coisa que o nosso cérebro faz só opera no presente, você lembrou do passado, você sofre como se tivesse acontecido agora. E eu vou fazer a citação, né? Porque é muito justo a gente citar quem criou essas teorias das verdades, Segredos dos da- segredos do cérebro, cérebro. o Valdeci Carneiro, que é o nosso grande grande mestre, mestre. nosso guia, né, pelo mundo da hipnose. Então, foi ele que criou esses segredos do cérebro. Eu acho que é muito justo a gente... Ele Com criou certeza. boa parte das técnicas que a gente usa. Sim, é o nosso grande guia, E nosso se ele grande não criou, ele mestre. adaptou. Exatamente. O que ele não criou, ele Brilhantemente, adaptou. Brilhantemente. Valdeci Então, acho que Carneiro. vale a citação aqui,
né? É muito importante a gente fazer as devidas honras aqui. Sim, Com sim. certeza. Não estaríamos aqui. Se não fosse ele, Se não sem fosse por dúvida. Muita gratidão mesmo. Mas aí, voltando a essa questão da segurança, como que a gente resolveria isso, né? Porque não adianta a gente só apresentar o problema aqui, a pessoa vai reconhecer. Mas e aí? O que eu que a gente faço com faz essa com O informação? não confiar, a gente já puxou que é uma falta de segurança. Sim. É uma insegurança ali, né? Uhum. Tá, identifiquei. E agora? Aí a gente tem que fazer o quê? Ir atrás. Né? O que Aonde começou tudo o que isso? tá por detrás das cortinas ali? O que está ocultado, né? Então, quando a pessoa ela se propõe a ir atrás disso, né? Porque a gente não consegue fazer nada se a pessoa não está procurando. Então, identifiquei. Porque é desgastante você estar o tempo inteiro alerta, né? Então, vou buscar ajuda. A gente tem ferramentas que a gente sabe que vai quase direto ao ponto, né? Eu tenho um dos primeiros atendimentos que eu fiz foi por uma senhora que a queixa dela era insônia de 20 anos. Era essa, exatamente, 20 anos. Caramba, 20 anos sem dormir. Eu falo assim, 20 anos. Ele vai permeando várias situações. As pessoas demoram 15, 20 anos, em torno de 20, 22 anos. Ela aguentou 20 anos e chegou no momento que estava atrapalhando a vida dela em tudo. Uhum. Na primeira técnica, sem brincadeira, acabou. Ela conseguiu dormir. E era essa questão do alerta, né? E aí o processo dela foi maravilhoso porque ela descobriu que ela tinha tanta coisa para tratar ali que o estopim era a insônia, o chamariz era a insônia, né? Era só pontinha do iceberg, né? Foi, o que estava gritando latente ali. E foi um processo tão gostoso, foi um dos primeiros também, que aí ela foi, a cada sessão, a gente sabe que pessoas são diferentes, mas ela ia se descobrindo de uma forma tão bacana, que na primeira sessão de verdade, ela voltou a dormir. Que maravilha. Né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar nos atendimentos que eu faço, eu já repeti isso para as meninas várias vezes, é que nós somos uma cebola, né? Nisso o Shrek estava muito certo. Nós somos uma cebola e, de fato, a gente vai tirando as cascas, né? Então, assim, qual é a casca que está mais podre? Nesse caso, era insônia, né? Então, mas a gente tem muito mais coisa aí, né? Então, o que sangra mais? Então, a gente vai estancando os sangramentos e outros vão aparecendo. Tem gente que se machuca, vamos supor, você sofreu um acidente, o que tá doendo mais é aquele corte do braço, mas depois que você tira aquela dor, aí você vê que você tá estrupiado no resto do corpo inteiro. Então é um processo, né? Tem, por exemplo, a médica, né? Vamos falar de medicina, então tá tendo um sangramento. É ali que você tem que estancar. Depois a gente vai entender. Que é o que tá correndo risco, exatamente. Risco, né? Então depois a gente vai entender o que ocasionou, o que é que está tratando. Exatamente. A Monique trouxe esse caso desse atendimento, falando da melhora da pessoa. Eu tenho um caso que foi na contramão, né? Foi totalmente o oposto. A pessoa tinha esse estado de alerta, essa desconfiança tão aflorada, que na primeira técnica, no primeiro transe hipnótico, que ela viu que o corpo dela estava relaxando, ela teve crise de ansiedade. Ela teve crise de ansiedade, não, ela teve uma crise de pânico, onde, mesmo em transe, eu tive que cuidar da crise de pânico para depois aprofundar a técnica. Porque ela perdeu totalmente o controle ali. Controle de novo. Controle de novo. É o desconhecido. Então, eu tenho que controlar, eu tenho que estar em estado de alerta, eu não posso relaxar. Eu não posso me permitir relaxar. Então, na hora que ela entrou no relaxamento, que ela sentiu que o corpo dela estava soltando, não conseguia respirar. Veio a crise de pânico. Ela não conseguia respirar. Trabalha, calma, vamos... Onde a terapeuta ali tem que saber o que está fazendo, ter a ferramenta correta. É o que você falou da outra vez, é isso mesmo. Mas aí é interessante, né? Porque daí entra tudo de novo no controle, né? Assim, a pessoa, ela acha que tendo o controle, vamos voltar para a questão de relacionamentos, que eu acho que é o mais latente na sociedade, né? O que a gente consegue exemplificar melhor, mas assim, ela tá naquela sensação do controle, daí ela acha que se ela tiver o controle daquela relação, não vai dar nada de errado. Mas em que momento que de fato a gente tem controle? Porque assim, vamos falar de traição, por exemplo. Eu não confio. Isso a gente escuta de monte, né? Eu não confio no meu marido. Eu acho que ele vai me trair. Beleza, e aí você acha que você ter o controle, controlar ele, por exemplo, onde ele vai, o que ele tá fazendo, vai evitar uma traição como? Porque se ele quiser, ele vai te trair a qualquer momento, entende? Então, assim, o controle é uma ilusão, essa insegurança só traz desgaste, vai trazer desgaste pro relacionamento, pra quem tá sentindo, e não garante absolutamente nada. Então, assim, deixa fluir.
né? Deixa a coisa acontecer não só no relacionamento, mas na vida, né? A gente, de fato, não tem controle de nada. Confie em você, se sinta completa. Quem estiver do seu lado vai Exatamente. ser só a cereja do bolo. Você é o bolo completo. Exatamente. Então, quem estiver com você é um complemento e não a base da sua estrutura, a base do seu psicológico, do seu emocional. Então, quem estiver com você é para somar e não para te tirar. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam para serem tratadas, e elas não têm essa visão que ela não consegue confiar. Mas a gente sabe que tem patologias que já estão ligadas à não confiança. Então, é nessa descoberta, quando a gente sabe que chega a alguns casos, fala, tá com esse tipo de problema, em quem você não consegue confiar? Em você, no outro, né? E é libertador, né, gente? É libertador, de fato é. E aí o caminho é esse, né? O caminho é a terapia. Aqui a gente fala muito da hipnose, porque é a nossa estrutura, a nossa linha de tratamento. Mas toda terapia é bem-vinda, toda terapia é válida. Terapia é terapia, gente, assim. Você cuidar da sua saúde mental. Exato, hein? Cada dia que passa é mais se vê mais fundamental hoje em dia, né? É porque todo mundo é uma plantinha que precisa ser regada com traumas e precisa, né, ressignificar uma porrada de coisas. Mas, assim, é esse o caminho, né? É a terapia, é o autocuidado, é O autoconhecimento. o autoconhecimento sempre. E ressignificar esses traumas, né? Descurtir, é o que a Mo falou, né? Tirar essa cortina e, de fato, olhar para esse trauma e ressignificar esse trauma. E quanto tempo mais a gente fala isso direto, né? Quanto tempo mais você vai querer viver dessa forma, com essa dor, né? Nem querer, né? Aguenta. Quanto tempo mais você Aguenta. aguenta viver com isso, né? Exatamente. Quanto tempo mais de vida? Vai esperar mais 20 anos? Exatamente, mais 20 anos. Sem dormir, sem conseguir fazer suas coisas, né? Sem ser leve, né? Confiança, autoconfiança, leveza, né? Porque a partir do momento que você confia em você, você se sente leve para confiar no fluxo da vida, né? Se fala muito disso, do fluxo da vida, mas as pessoas não conseguem entender que é só o movimento, por exemplo, do mar, né? O ir e vir. É o fluxo, é isso. Né? Então, soltar o que está te prendendo e realmente confiar. Mas, acima de tudo, é autoconfiança. Eu acho que o caminho é trabalhar a autoconfiança. Acreditar em si mesmo. E não se cobre, né? É o processo, viva o processo, né? Então, você está nesse processo de autodescoberta, viva o processo. Uma parte, permita, a cebolinha, né? se permita, uma camada por vez. Aí, quando você acha que vai tirar uma camada, sai 2, 3... Vai indo, né? É o que a gente fala, né? Seja gentil com você, seja um pouco mais gentil com você mesmo, né? Se as pessoas começarem a se olhar como elas olham para os outros, a gente já vai começar a sofrer menos, né? Porque a gente já não vai ter mais aquele carga, né? De você se cobrar e se judiar. Então, se você conseguir se olhar da mesma forma que você olha para o outro, você já consegue se olhar com um pouco mais de amor. Né? Porque eu volto a falar assim, a gente sempre tem um olhar mais amoroso, mais complacente pelo outro. Então, por que com o outro a gente consegue? Vamos trazer esse olhar também para a gente. Essa compaixão. Né? Porque se fala da empatia, né, com o próximo, mas e empatia com você mesmo? Né? Empatia com o seu próprio sentimento. E aí eu trago de novo o livro, né, da coragem de ser imperfeito, se permita ser vulnerável, né? Se permita ser quem de fato você é. Você é o que você pode ser naquele momento, né? Você faz o que você pode com aquilo que você tem. Então, se permita viver esse processo. Você não seria quem você é hoje se você não tivesse passado pelo que você passou lá atrás. Você é a somatória das suas vivências, das suas dores, das alegrias, das conquistas e das derrotas também, né? É isso aí. Exatamente. Então, se você chegou até aqui, eu acredito que você tenha gostado desse conteúdo. A gente já pede para curtir o vídeo, que isso ajuda bastante. Compartilha. Né? Isso é um ato de caridade também, né? Um carinho no outro que está precisando ouvir isso. Segue a gente nas redes sociais que está aí na descrição. Coloque isso, meninas. Comentários que vocês... Isso, comentários, dúvidas, a gente vai respondendo. Vamos respondendo tudo. Tá Sugestões, o que vocês querem ver aqui, a gente conversa, a gente traz para esse bate-papo leve, informal, de coração aberto, das nossas dores para as dores de vocês e simplificando a terapia, né? Exatamente. É isso. E a gente se vê no próximo episódio do Terapod. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.